sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gostaria nessa manhã de estar falando rapidamente sobre esse salmo e sobre um versículo também do Salmo 23. E eu coloquei como tema dessa rápida mensagem da manhã, sombra e seus dois lados. Nós podemos ver que a sombra tem os seus dois lados. O lado obscuro, que é o lado que pode nos afligir, pode nos prejudicar. E por outro lado, nós também sabemos que a sombra pode ser algo muito bom. Principalmente se nós estivermos num lugar, por exemplo, que está com sol, nós estamos num sol escaldante, e quando nós podemos descansar uma sombra de uma árvore, por exemplo. É algo muito bom. Então nós vamos ver esses dois lados da sombra. A Bíblia nos traz lições importantes sobre as sombras. Nos momentos em que nós passamos pelo vale da sombra da morte, ou quando nós descansamos à sombra do Onipotente. Nós vamos estar rapidamente nessa manhã analisando esses dois lados e aprendermos a lidar com as lutas que nós travamos diariamente. Como diz uma música, tem dias de luta, mas nós também temos dias de glória. Pois nós sabemos que nem tudo são flores, mas também nem tudo são batalhas. Veremos de forma simples para compreendermos que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Pois sabemos que não lutamos sozinhos, mas temos um Deus que peleja por nós. Gostaria de ler Salmo 23, 4, sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Fui pesquisar sobre esse texto, sobre o vale da sombra da morte. Nós temos muitos salmos que retratam a realidade que o salmista estava vivendo no momento. E esse vale da sombra da morte é uma estrada que a localização que levava ela de Jericó para Jerusalém. Também era conhecida como ladeira de sangue. Uma estrada e um caminho sinuoso e íngreme que descia 1.200 metros em apenas 27 quilômetros. Essa estrada era com muitos vales estreitos e cujos os lados, em cavernas escavadas, e malfeitores espreitavam e emboscavam os viajantes. Então, quando a gente pensa nesse salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então, imagine nós estarmos pensando nisso, que nós precisaríamos, de repente, fazer uma viagem por essa estrada. Imagine como que ficaria a nossa cabeça, como que nós agiríamos se nós tivéssemos que passar por isso, passarmos por esse
vale da sombra da morte. Todos nós passamos, ou ainda nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Talvez o meu vale seja diferente do seu. Talvez a minha dificuldade seja algo insignificante. Quantas vezes eu falo, nossa, eu estou com um problema, o outro fala, mas isso não é problema, mas para mim é um problema. Cada um de nós agimos de uma forma. Aquilo que possa ser algo simples para mim, para outro pode ser um problema. E aí a gente pode parar para pensar, vou pular de bungee jump. Eu tenho medo de altura, a Denise também, né? E para outro pode ser algo simples, falar, isso não é problema. Mas cada um de nós temos as nossas dificuldades. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação que parece que nós nunca vamos vencer. Parece que nós estamos nadando contra a correnteza, parece que nós estamos tentando fazer tudo o que nós podemos, mas nós não conseguimos. Parece que as nossas forças estão se acabando, e muitas vezes nos sentimos sozinhos no meio da multidão. Parece esquisito, né? Mas quantas vezes você está no meio de um monte de gente, mas você está se sentindo sozinho, sentindo sem apoio. E nós podemos ver que depois da pandemia que nós passamos, quantas pessoas estão passando por sérios problemas por isso. Quantas pessoas depois da pandemia tinham medo de sair de casa, tinham medo de ir no supermercado. Então é um problema que tem nos assustado muito. E nós também temos muitos problemas que muitas vezes não são reais. Quantas vezes nós temos um problema que muitas vezes está na nossa mente? A gente vive uma sociedade tão ansiosa, e às vezes você para pensar, nós vamos fazer uma viagem. Mas e se furar o pneu? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Pode ser que aconteça? Pode. Mas muitas vezes, os nossos problemas, muitas vezes estão nas nossas cabeças. Muitas vezes não são reais. Eu estava vendo um vídeo esses dias atrás, eu achei muito interessante, exatamente falando sobre isso. A ideia do vídeo era como se você tivesse uma madeira e que você tivesse que pular essa madeira, porque senão ela ia bater na tua perna. Não sei se alguém viu isso. E tinha uma outra que passava por cima. Só que a pessoa estava na parte de baixo e na verdade era só uma sombra. E a pessoa estava pulando desesperada e abaixava desesperadamente. Aí você para pensar e fala, nossa, mas como assim? Era só uma sombra, não era real o problema. E muitas vezes, irmãos, nós estamos com problemas que estão nas nossas cabeças e muitas vezes não existem, na verdade. Mas o que nos conforta é que nós poderemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte não é um local eterno, é uma passagem, é um caminho. Então, se nós estamos passando por algum problema hoje, nós podemos ter essa certeza que isso é algo transitório, que isso vai passar. Talvez não passe no tempo que eu espere que passe, mas isso vai passar. Nossas lutas podem parecer não ter fim, mas nós cremos que elas passarão. Tudo tem um fim, até as coisas ruins. E muitas vezes a gente está passando por um problema e parece que nunca vai acabar esse problema. Você passa hoje, passa amanhã, mas parece que esse problema não vai ter fim. Então que você possa pensar nessa manhã que quando nós estamos passando pelo vale, nós não vamos ficar no vale. Então isso é algo que pode acontecer com todos nós, mas nós temos essa certeza que nós vamos passar e que nós vamos vencer. O outro ponto é sobre o texto que nós lemos do Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Se a Bíblia temos textos que sobram com a sombra como um símbolo negativo, nós comprovamos passagens que também nos confortam. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Na vida, nem tudo é negativo quanto parece. Benjamin Franklin dizia,
Um otimista vê novas oportunidades em toda calamidade. E nós podemos ver isso no exemplo de Davi. Eu fico pensando, quando Davi chegou e viu Golias, talvez ele tenha ficado com medo, mas ele olhou e falou: esse gigantão e com a mira que eu tenho, eu acerto ele na primeira. E muitas vezes Deus nos coloca dificuldades nas nossas vidas para que nós possamos crescer. Então, quando nós temos as dificuldades, as lutas nas nossas vidas, nós devemos pensar nessa forma, que é uma oportunidade de nós crescermos, é uma oportunidade de nós confiarmos mais em Deus e de nós sabermos que tem um Deus que está ao nosso lado, que tem um Deus que luta por nós. Como cristãos, devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, diante de qualquer situação, seja mais simples aos nossos olhos ou as mais complicadas também, sabendo que para Deus nada é impossível. Muitas vezes nós queremos colocar diante de Deus as situações mais complicadas. E muitas vezes nós temos a oportunidade de estar colocando diante de Deus as situações que não parecem ser complicadas, mas que podem complicar depois. Então nós devemos todos os dias estar colocando diante de Deus a nossa confiança, estar colocando diante de Deus a nossa vida, para que a gente possa estar enfrentando as dificuldades que nós passamos pela vida. Quando estamos à sombra do Onipotente, nós podemos ter a certeza que mesmo que nós estejamos passando pelo vale da morte, Ele estará conosco. Quando as lutas que nós enfrentamos parecem perdidas, Ele nos dá alento para continuarmos a nossa batalha. Estar à sombra do Onipotente é a certeza que nós não estamos só. Temos um Deus que está no controle de tudo. Mesmo que pareça que estamos lutando sozinhos, que aquilo que nós pedimos e colocamos diante de Deus, Ele nos dará a resposta no momento certo. Nós tivemos tantas experiências no ano de 2023 de resposta de oração na nossa igreja. Quantas coisas nós ouvimos aqui que Deus trabalhou, que Deus agiu nas nossas vidas. E eu tenho um grande milagre que aconteceu na minha vida, e eu posso dizer isso. Eu posso dizer desse Deus. Eu posso dizer que eu com a minha esposa ficamos 11 anos, muitas vezes chorando sozinho, muitas vezes chorando juntos. E quantas vezes nesses momentos a gente orou e parecia que Deus não estava ouvindo. E nós somos falhos, nós somos humanos, e muitas vezes nós passamos por isso. Mas depois de 11 anos, Deus fez um milagre nas nossas vidas. E Deus age. Muitas vezes nós queremos que Deus haja hoje. Muitas vezes nós queremos que Deus resolva o nosso problema agora. Que Deus mande um anjo aqui e que resolva. Mas não é dessa forma. Nós devemos confiar em Deus e saber que Deus age da forma como Ele quer, na hora como Ele quer. Que nós devemos o quê? Estar confiando em Deus e sabendo que Deus tem um plano especial para cada um de nós. Que nós possamos estar, nessa manhã, estarmos descansando à sombra desse Onipotente. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que nós não vemos solução, mas nós temos que ter essa certeza que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, que nós possamos ter essa certeza, estarmos depositando a nossa confiança e sabendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus colocou no meu coração essa mensagem para falar para você nessa manhã. Que você descanse à sombra do Onipotente. Que seus problemas, suas dificuldades, aquilo que tem incomodado o seu coração, deixe no altar de Deus. Descanse, que sua luta não está sendo ignorada, que sua lágrima será enxugada, que o Deus que servimos não nos livrará de todas as lutas, mas Ele estará guerreando conosco, que tudo que passarmos nesse mundo, temos a certeza que Deus está conosco sempre. Que nós possamos ter essa confiança.
Sei que muitas vezes, em meio às dificuldades, os problemas, muitas vezes a gente acha que Deus está distante, Deus está longe, mas é a oportunidade que nós temos de chegarmos mais a Deus. É a oportunidade que nós temos de estar buscando cada vez mais Deus, para que nós possamos lutar, que nós possamos enfrentar os nossos vales com essa certeza que Deus está ao nosso lado, que Deus nos dará a vitória de acordo com a vontade dEle. Amém?